Você já percebeu que muitas vezes é justamente quando você para de correr atrás de tudo que a vida começa a se reorganizar? Existe um fenômeno intrigante que a maioria de nós já experimentou em algum momento da jornada. O exato instante em que cessamos a perseguição obstinada por um objetivo, a vida parece encontrar, por si só, o trilho da organização. É como se as engrenagens do cotidiano, antes travadas pelo excesso de pressão, começassem a girar com uma fluidez quase milagrosa. Respostas que buscávamos desesperadamente em livros ou conselhos alheios surgem em um estalo de lucidez. Portas que pareciam lacradas com ferro fundido abrem-se sem ruído, e indivíduos que carregam exatamente o que precisamos cruzam nosso caminho no momento perfeito. A mente ocidental, habituada à lógica da pressa e do esforço linear, costuma encarar esses eventos como meras coincidências ou golpes de sorte. No entanto, se investigarmos mais a fundo, perceberemos que essa reorganização externa quase sempre é precedida por uma transformação sutil e invisível, a pacificação do nosso ecossistema interior. Carl Gustav Jung, um dos mais profundos cartógrafos da psique humana, dedicou sua vida a decifrar essa dinâmica. Para Jung, o universo exterior não é um cenário neutro e isolado. Ele funciona, em grande medida, como um espelho que reflete a arquitetura e os conflitos da nossa mente. Quando sua vida parece estagnada ou bloqueada por barreiras intransponíveis, a causa raiz raramente reside em uma conspiração do mundo contra você. Na maioria das vezes, o impedimento é o reflexo de um estado de rigidez, ansiedade velada ou guerra interna que você arrasta para onde quer que vá. Uma mente que opera em estado de combate perpétuo gera uma resistência invisível que repele a própria prosperidade que busca. Em contrapartida, quando o tumulto dos pensamentos silencia, mudanças silenciosas, porém avassaladoras, começam a reconfigurar a sua realidade. Muitas das conquistas que você tentou arrancar do mundo à força durante anos estavam apenas aguardando o momento em que você finalmente fizesse as pazes com seu próprio reflexo. A seguir, dissecaremos detalhadamente as 5 transformações estruturais que ocorrem na sua vida quando você decide, finalmente, desacelerar e ancorar-se na calma, sob a ótica da psicologia analítica. A vida raramente grita, ela prefere sussurrar. O problema é que estamos acelerados demais, ansiosos demais para ouvir o que está sendo dito em voz baixa. Jung criou um conceito fascinante para explicar a ligação entre a nossa mente e os acontecimentos ao nosso redor: a sincronicidade. Ele definiu isso como a conexão de eventos que parecem não ter uma ligação lógica de causa e efeito, mas que estão unidos por um significado profundo. É o livro que cai da estante na página exata que você precisava ler. É a conversa casual que resolve um dilema de meses. É o encontro que parece mero acaso, mas que muda a direção da sua carreira. Esses momentos acontecem na vida de todo mundo, mas nem todo mundo consegue enxergá-los. Quando você está em modo de urgência, seu cérebro ativa um filtro de escassez. Você só sintoniza no medo, no problema e no que está dando errado. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de um tráfego barulhento. O som está lá, mas o ruído não deixa você ouvir. Quando você se acalma, o barulho interno diminui e coisas que sempre estiveram ali começam a se revelar. Jung acreditava que a nossa psique possui uma bússola natural que aponta para o que realmente precisamos. Mas para que essa bússola funcione, é preciso silêncio. A calma limpa a sua visão e quando você começa a ler os sinais com nitidez, o seu caminho se torna inevitavelmente mais fluido. Os seres humanos se comunicam em camadas muito mais profundas do que as palavras. Você já esteve perto de alguém que, mesmo sorrindo e sendo educado, transmitia uma pressa sufocante, uma cobrança invisível ou uma necessidade desesperada de atenção? Instintivamente, a sua vontade era se afastar. Agora, pense no oposto. Pense em alguém cuja presença traz paz. Alguém que não precisa provar nada, que aceita o silêncio sem desconforto. Estar perto dessa pessoa é leve. A diferença não está no que elas dizem, mas no estado interno que carregam. O inconsciente do outro capta a sua energia antes mesmo de você abrir a boca.
Quando você opera na carência ou no desespero por um resultado, você emite uma tensão que afasta as pessoas equilibradas. Por autopreservação, quem está bem prefere distância de campos de alta ansiedade. E o paradoxo mais cruel é este: quanto mais desesperadamente você precisa de conexões, mais o seu desespero afasta quem poderia te ajudar de verdade. Quando você encontra a calma através do que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiro por dentro, tudo muda. Você para de buscar nos outros o que falta em você. Você se torna o seu próprio centro. E quando você não carrega mais o peso da urgência, as pessoas certas se aproximam. Não por interesse ou estratégia, mas por afinidade real. Campos semelhantes se atraem naturalmente. Nós fomos condicionados a acreditar que o sucesso é conquistado à força, que quem empurra mais, corre mais e insiste mais é quem vence. E embora o esforço tenha o seu valor, existe um ponto onde o excesso de pressão começa a trabalhar contra você. Pense em como você age quando está apavorado com a possibilidade de falhar. Sua fala fica tensa, suas decisões se tornam apressadas e você tenta controlar cada detalhe. O mundo percebe esse pânico silencioso e o mercado recua. Jung percebeu que uma mente em estado de compulsão sofre um estreitamento de visão. Ela foca tanto em uma única porta fechada que não consegue olhar para os lados e ver as janelas abertas. Muitas vezes, a melhor oportunidade estava logo ali, mas você estava olhando com tanta intensidade para um único ponto que ficou cego para o resto. As grandes viradas da vida raramente chegam pelo caminho que planejamos. Elas vêm de conversas casuais, de pequenos desvios, de imprevistos que pareciam um problema. Para perceber essas entradas, você precisa de calma. A calma não é passividade, é prontidão, é agir com intenção, mas sem se tornar prisioneiro de um único resultado. É a postura do mestre que espera o momento exato para dar o passo certeiro. Quando você para de criar atrito desnecessário, a vida passa a fluir. Existe uma diferença enorme entre a vida que você construiu para agradar ao mundo e a vida que emerge quando você decide ser fiel a si mesmo. Muitas pessoas passam anos subindo degraus, acumulando conquistas que a sociedade diz que são importantes, e mesmo assim sentem um vazio persistente, uma sensação de que algo não se encaixa, como se estivessem vivendo uma história que não pertence a elas. Jung dedicou a sua obra a entender esse fenômeno. Ele sabia que cada um de nós carrega uma natureza própria. E quando a nossa vida prática se afasta demais dessa essência, seja por medo da desaprovação, por vaidade ou por seguir caminhos herdados, a nossa alma adoece. A ansiedade crônica costuma ser o inconsciente nos avisando que estamos marchando na direção errada. Quando você se acalma de verdade, o barulho do mundo diminui. Você começa a diferenciar o que você genuinamente quer daquilo que te ensinaram a querer. Você descobre o seu caminho autêntico. Ao alcançar essa coerência interna, você para de gastar energia tentando sustentar um personagem. Toda essa força vital recuperada vai para onde sempre deveria ter ido, para as relações que fazem sentido, para o trabalho que tem significado e para as escolhas que constroem algo real. Existe um descanso profundo em viver uma vida que é genuinamente sua. Quando o caminho é verdadeiro, você não precisa se convencer a continuar. Algo dentro de você simplesmente sabe que é por ali. Se você se identificou com algum desses pontos, talvez tenha percebido que o seu maior cansaço não vem de fazer coisas demais, mas de resistir demais, de lutar contra o fluxo natural da sua vida. Jung não estudou a mente humana para nos tornar mais produtivos ou mais ricos, segundo os critérios do sistema. Ele queria nos tornar inteiros. Ele descobriu que a maioria de nós não está bloqueada pelas circunstâncias exteriores, mas pelo conflito interno entre quem nós somos e quem tentamos parecer. A calma que conversamos aqui hoje não é conformismo, não é cruzar os braços e esperar que a vida caia do céu. É o estado em que a sua mente para de sabotar a si mesma e começa a trabalhar a seu favor. É a coragem silenciosa de confiar que, se você fizer a sua parte com serenidade e alinhar o seu interior, o mundo lá fora vai encontrar uma forma de se organizar. Tudo o que é para ser seu não está sendo impedido pelo mundo. Está apenas esperando que você se acalme o suficiente para deixar chegar. Pare de empurrar as portas com tanta força.
respire, desacelere e permita-se, finalmente, fluir. Obrigado por acompanhar esta reflexão até o final. Se este conteúdo trouxe paz para o seu dia, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para mais momentos do olhar interior. Até o próximo vídeo.